Graça e paz a todos, que Deus abençoe a sua vida. Estamos aqui mais uma vez para dar início ao nosso culto de libertação. Hoje, dia 8 de outubro, vamos dar início ao nosso culto de libertação. Você que está em casa, você que está aqui presente, pediria a você, por gentileza, ficar em pé, fechar os seus olhos. Vamos fazer uma oração, pedir a Deus a direção para as nossas vidas. Pai querido e Pai amado, nós nos colocamos diante do Senhor nesta noite para pedir a Tua direção, pedir ao Senhor que possa nos usar para falar, para alcançar a alma faminta, a alma aflita, a alma angustiada, essa pessoa que está com seu coração, meu Pai, despedaçado por tantos problemas. Que possamos, ó Deus, através da Tua palavra, levantar aquele que está caído, aquele que se encontra, meu Pai, em um verdadeiro lamaçal, em uma rua sem saída, em um labirinto, andando de um lado para o outro, e não encontra, meu Deus, a saída desse labirinto, meu Pai. Por isso, ó Deus, nós te invocamos, sabemos que o Senhor tem poder, sabemos que o Senhor é o Todo-Poderoso e que o Senhor pode reverter qualquer situação, independente do problema que estejamos passando, o Senhor pode mudar esta situação. Por isso, meu Deus, nós cremos em Ti, por isso estamos congregados aqui nesta noite, outros estão nos assistindo desde a sua casa, outros vão nos assistir em outro dia, em outro horário, e que o Senhor, através, meu Pai, dessa mensagem, o Senhor possa alcançar e possa reverter a situação que essa criatura está passando. Essa pessoa que está pensando em tirar a sua própria vida, esta pessoa que está pensando que não tem solução para o seu problema, esta pessoa que está, meu Pai, doente, que foi desenganada pelos médicos, foi desenganada pela medicina, esta pessoa que se enveredou no caminho das drogas, no caminho da promiscuidade e não tem forças para sair. Esse homem, meu Pai, que é dependente químico, esta mulher que é uma dependente química e não encontra forças para sair desta vida, que o Senhor, ó Deus, possa fazer, realizar na vida dela, na vida dele, um milagre, meu Pai. Faça isso, eu te peço, Senhor, no nome de Jesus, e tudo que nós fizermos aqui, que seja para a Tua glória, para a Tua honra, que o Senhor seja glorificado, meu Pai, nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Diga amém e graças a Deus. Pode tomar assento, todos vocês. Você que está em casa, você que está aqui, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, no capítulo 11, versículo 26 em diante. Você que está em casa também, abre aí a sua Bíblia, para você acompanhar a leitura da Bíblia. E lembrando que, depois desta mensagem, nós iremos realizar uma oração por você, pelos seus familiares, você que tem um familiar doente, tem um familiar que está hospitalizado, você que está nos assistindo agora, está passando por algum problema, seja de saúde, seja um problema familiar, seja um problema no seu casamento, seja um problema na sua casa, financeiro ou espiritual, deixa aí abaixo nos comentários o seu nome, porque nós vamos clamar a Deus por você. A Bíblia diz que muito vale a oração de um justo, e nós estaremos orando por você, para que Deus ele possa reverter esse quadro negativo que você está passando, que você está enfrentando, tá ok? A Bíblia diz assim, Deuteronômio capítulo 11, versículo 26, prestem atenção,
Hoje estou pondo diante de vocês a bênção e a maldição. Vocês terão bênção se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje do Senhor seu Deus, que hoje lhe estou dando, mas terão maldição se desobedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus. Olha só, deixa eu dar uma pausa aqui. O que a Bíblia está dizendo aqui? Deus, Ele está colocando diante de nós a bênção e a maldição. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que Deus, Ele nos dá o livre arbítrio para decidir o que queremos da nossa vida. Deus nos dá toda a liberdade de decidir o destino da nossa vida. Você que está aqui hoje, você tem o livre arbítrio diante de Deus. É você que vai decidir o seu destino. Se você quer morar no céu eternamente, ou se você quer ir para o inferno, o lago de fogo e enxofre, aonde há ranger de dentes, sofrimento, também eternamente. Lembre-se que Deus preparou o inferno para o diabo e para os seus seguidores. Deus não preparou o inferno para o homem. Deus não fez o inferno, o lago de fogo e enxofre, pensando em colocar o homem lá. Não. Deus fez pensando em colocar o diabo e os seus seguidores. Tudo que Deus ele exige de nós é que venhamos obedecer os seus mandamentos, que venhamos obedecer a sua palavra, que venhamos praticar aquilo que está escrito na Bíblia. Se nós formos lá no livro de Deuteronômio 28, abra aí a sua Bíblia. Deuteronômio 28 diz assim, olha: as bênçãos da obediência. Olha o que Deus fala ao povo de Israel: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor seu Deus os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão. Se vocês obedecerem ao Senhor seu Deus. Aí do versículo 3 até o versículo 14, é só bênção. É todo tipo de bênção. Se a pessoa, ela obedecer à voz de Deus, então todas essas bênçãos virão sobre a sua vida. Mas se você pegar do versículo 15 até o versículo onde termina 68, se eu não me engano, 66, se você pegar do 15 ao 66, são 53, 54 versículos só de maldição. O que significa isso? Que tem mais maldição do que bênção. Do 3 ao 15 são 12 versículos de bênção. Do 15 ao 66 são 50 e poucos versículos só de maldição, para quem desobedece, para quem não atende à voz de Deus. Tudo que Deus exige de nós é que venhamos ser obedientes a Ele. Se a gente for lá no Salmo 81, abre a sua Bíblia no Salmo 81. Acho que é 81. Abre aí a sua Bíblia em casa. Salmo 81. Diz assim, versículo 8. Diz assim, olha Deus falando para o povo de Israel: ouça, meu povo, as minhas advertências.
Se tão somente, olha Deus dizendo, se tão somente você escutasse, ó Israel, não tenha deuses estrangeiros no seu meio, não se incline perante nenhum Deus estranho. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que o tirei da terra do Egito. Abra a sua boca e eu o alimentarei. Versículo 11. Mas o meu povo não quis ouvir-me. Israel não quis obedecer-me. Por isso os entreguei ao seu coração obstinado, para seguir os seus próprios planos. Quer dizer, aqui Deus está dizendo que o povo não quis obedecer. O povo não quis fazer aquilo que Deus havia determinado. Então o que Deus fez? Deus os entregou, Deus deixou. Tá bom, você não quer obedecer, você não quer andar nos meus caminhos, você não quer fazer a minha vontade, você é rebelde, você é desobediente, ok. Então, siga os seus próprios caminhos, vá em frente. Quer dizer, Deus largou mão do povo. Não foi o povo, não foi Deus que abandonou o povo em primeiro lugar, mas foi o povo que abandonou a Deus. Então, e Deus tentando sempre corrigir, mas o povo muito cabeçudo, muito orgulhoso. Deus largou mão, tá bom, vai em frente. Isso às vezes acontece com algumas pessoas que não reconhecem de onde Deus as tirou, não reconhece de onde Deus tirou ela, e que ela, uma vez liberta, uma vez abençoada, ela dentro da igreja, não, eu vou fazer a minha maneira, eu vou fazer da minha forma, eu vou fazer do meu jeito. E mesmo dentro da igreja, eu não estou falando com pessoas do mundo, eu estou falando com pessoas da igreja, porque tem pessoas na igreja que elas querem fazer as coisas à sua maneira, do seu jeito, do jeito dela, do jeito que ela acha que está certo. E ela mesmo dentro da igreja, mesmo frequentando a igreja, ela está desobedecendo a palavra de Deus. Mesmo ela tendo um rótulo de crente, mesmo ela tendo um rótulo de cristão, de pastor, do que seja, mesmo ela tendo um rótulo, ela é desobediente à palavra de Deus. Então o que Deus faz? Deus chega aqui no culto através dos pastores, ou de quem está aqui pregando, falando, Deus fala até o coração dela. Deus até chega a falar ao coração dela para que ela se corrija, porém ela não, eu não vou fazer isso. Você quer um exemplo? A pessoa às vezes tem mágoa no coração, a pessoa está magoada, alguém fez algo que magoou ela, alguém fez alguma coisa, falou alguma coisa que entristeceu ela, e ela não consegue tirar aquilo da mente dela. Mas o que a Bíblia diz? Que nós temos que perdoar, liberar o perdão. Mas mesmo ela ouvindo uma mensagem de perdão, de limpar o coração, ela resiste a quê? Não, eu não vou perdoar o fulano. Quer dizer, Deus está falando com ela. Deus usou o pregador para falar com ela. Deus usou uma pessoa para falar com ela. Porém, ela ouviu a palavra de Deus. Ela sabe o que tem que fazer, porém, ela não faz. Ela não faz. Então vai chegando um certo tempo que Deus vai largar de mão de você. E vai deixar você andar segundo os planos do seu coração, segundo a sua vontade. E infelizmente, a pessoa acaba quebrando a cara. Lá na frente, ela quebra a cara. Olha o que Deus fala aqui, continua falando. Versículo 13. Ele fala assim, olha, se o meu povo apenas, olha só, se o meu povo apenas, como eu vou voltar a dizer, falar outra vez para você, eu não estou falando aqui para quem não é crente, para quem não é cristão, estou falando para quem é cristão, para quem é crente, o povo de Deus,
para quem é povo de Deus. Ele está dizendo: se o meu povo apenas ouvisse, se Israel seguisse os meus caminhos, com rapidez eu subjugaria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Olha só, Deus dizendo: olha, Israel, se você me ouvisse, se você me atendesse, eu de pronto estenderia minhas mãos sobre os teus inimigos, sobre os teus adversários. Em outras palavras, se você fosse obediente, Israel, se você me obedecesse, Israel, você não iria ter os problemas que você tem hoje, você não estaria na situação que você está hoje. Se você ouvisse os meus conselhos, se você andasse segundo as minhas palavras, você não estaria como você está hoje. Ora, gente, hoje com a internet, não se esconde mais nada, não é verdade? A gente vê quantas pessoas, já vi pastores, cantoras, pessoas que pregam a palavra de Deus e que têm uma vida totalmente ao contrário à palavra de Deus. Estão sofrendo. Eu estava vendo esses dias uma cantora aí que o filho cantora famosa. O filho é drag queen, não sei, um negócio assim. Se veste de mulher. E canta hino de louvores também. Como que pode? Nasceu dentro. O pai é pastor, eu acho, é cantor, a mãe é cantora, pastora. Nasceu dentro de um lar evangélico. Olha só a vergonha, a situação. Por que isso? Por que isso? A gente pergunta: por que Deus permite isso? Porque alguma coisa errada tem. Alguma coisa errada tem. Vê o caso dessa pastora lá do Rio de Janeiro, supostamente que mandou matar o marido, está envolvido filho, neto, filha, um monte de gente. O outro que está preso. Será que Deus em algum momento não chegou para essas pessoas e falou assim: meu filho, para de fazer isso, muda a sua vida. Olha, lá na frente você vai quebrar a cara. Lá na frente você vai se dar mal. Será que em algum momento Deus não falou com essas pessoas, não exortou essas pessoas? Ou Deus deixou, abriu mão? Não. Deus vai ter falado muitas vezes com ela e com tantos outros mais, que não quiseram dar ouvido e que hoje estão vivendo um pesadelo na sua vida. Não consegue despertar desse pesadelo. Tudo porque em dado momento, em algum momento, desobedeceu a palavra de Deus. Pode ser que aqui no púlpito está tudo direitinho, mas é aqui dentro. E aqui, ó. Coração, meu amigo, é terra que ninguém pisa. Você não conhece o meu coração. Ninguém conhece o meu coração. A única pessoa que conhece o meu coração é Deus. Nem minha esposa conhece o meu coração. Pode conhecer um pouco. 100% só Deus. Aí Deus, para terminar, fala assim, vamos lá. Os que odeiam o Senhor se renderiam diante dele e receberiam um castigo perpétuo. Mas eu sustentaria, olha só, mas eu sustentaria Israel com o melhor trigo e com o mel da rocha eu o satisfaria. Tudo se Israel, tudo se obedecer. Se obedecer. O segredo é obedecer. Você não tem que obedecer ao homem, você não tem que obedecer ao pastor, você tem que obedecer a palavra de Deus. Aquilo que o pastor prega aqui no púlpito,
basado na palavra de Deus, você tem que obedecer. Você analisa, você faz as suas críticas, seja positiva, seja negativa, você tem que fazer, você tem que analisar aquilo que está sendo falado aqui, isso que eu estou falando aqui, você tem que analisar, você tem que ver se tem fundo bíblico ou não, se eu tenho razão ou não. Então você analisa e você chega à conclusão, não, é a palavra de Deus, é Deus falando comigo. Então a partir de hoje, eu vou praticar. Eu tenho que perdoar, eu vou perdoar. Eu tenho que ser humilde, deixar de ser orgulhoso, eu vou deixar de ser orgulhoso, porque o orgulho, eu tenho ferido muita gente. Eu tenho me ferido porque eu sou orgulhoso, sou prepotente, sou egoísta, sou mentiroso, sou adúltero. Então eu tenho que mudar. Eu vou mudar minha conduta, eu vou mudar o meu jeito de ser. Então, quando a pessoa, ela toma essa decisão, então vai vir a bênção na vida dela. Vai vir a bênção. Mas enquanto ela não decide mudar, vai vir a maldição, porque e é você que decide. Às vezes a gente pensa, por que aconteceu isso? Por que o crente está doente? Ninguém sabe o que ele tem. Por que o crente roubaram o carro dele? Por que o crente bateu o carro? Por que o crente perdeu a sua empresa? Faliu? A gente faz essas perguntas. Por que na casa daquele crente é um inferno, um campo de batalha? E todo mundo é crente. Todo mundo vai à igreja, mas é um pé de guerra, uma briga dentro de casa. Não tem união, é cada um para si. Cada um para si. Por que a gente faz essas perguntas? E aí vem as consequências. Jesus disse que a árvore, ela será conhecida pelos seus frutos. Não pode uma fonte de água doce jorrar água salgada. Tem que sair água doce. Então, a nossa vida, os frutos que a sua vida, os frutos que nós produzimos na nossa vida, eles vão dizer quem nós somos. Eles vão dizer o tamanho do nosso relacionamento, da nossa comunhão com quem? Com Deus. Então, se você obedecer, se você andar direitinho no caminho de Deus, certinho, bonitinho, como diz lá em Deuteronômio, vamos lá em Deuteronômio de novo, 28. Se obedecer, andar direitinho, olha o que vai acontecer com você. Que as bênçãos de Deus, elas são condicionais. Olha o versículo 3. Se obedecerem, aí diz assim, ó, vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra, e os bezerros, e os cordeiros dos seus rebanhos. Sua cesta e sua amassadeira serão abençoadas. Você será abençoado em tudo o que fizer. Tudo que fizer. Tudo, pessoal. Seja você costureira, seja você cabeleireira, seja você mecânico, seja você pintor, seja você cozinheira, seja você secretária, motorista, tudo que você, se você é obediente, tudo que você projetar, você vai ter sucesso. Foi o que Deus disse a Josué quando Moisés morreu. Deus falou para Josué: levanta, Josué, ser forte e corajoso.
procura guardar a minha palavra, não desvie dela nem para a direita e nem para a esquerda, porque tudo que você fizer, você será bem sucedido. O segredo é obedecer. Ainda que a sua mente, ainda que o seu ego diga não, eu não vou fazer, eu não vou fazer. Faça, obedeça. 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 Eu daí comecei na igreja, tudo que o pastor pregava, eu duvidava. E você tem que duvidar mesmo. Ele pregava, eu chegava em casa e ia lá na Bíblia ver se realmente o que ele pregou era verdadeiro. E eu tinha uma decepção. Eu ficava decepcionado, porque era verdadeiro. Me decepcionava. Uma vez ele pregou do dízimo, Malaquias 3:10. E eu falei, não, isso é mentira. Não vi a hora de chegar em casa. Cheguei em casa, fui lá na Bíblia, abri a Bíblia e fui ler o que ele tinha pregado. Nossa, me deu uma tristeza, me deu uma dor no coração, me deu uma decepção que você não imagina. Que eu não queria dar dízimo, não queria dar oferta na igreja. Não queria. Mas quando eu li aquilo, eu fiquei decepcionado, porque tudo era verdade que o pastor estava pregando. E a partir daquele dia, eu passei a dizimar tudo que viesse nas minhas mãos. Tudo. A ofertar. Eu não queria. Às vezes eu ia para a igreja, levava o envelope, eu não queria dar. Eu não queria, ficava com dó, ficava com pena de dar. Mas mesmo assim eu dava. Com dó e com pena. A minha oferta, às vezes eu não queria dar a oferta. Às vezes eu estava com o dinheiro só do ônibus, o pastor pedia, fazia o desafio, eu não queria dar. Mas uma voz dizia assim, vai lá, coloca tudo que você tem aí na carteira. Volta a pé para casa. Eu ia contra a minha vontade, eu ia relutando e colocava lá. Amém? E nunca faltou. Nunca faltou. A Bíblia fala em Deuteronômio 5, 8. Deuteronômio 8. Deixa eu ver aqui, acho que é o versículo 25. Aqui, não. Versículo 17. Quando o povo de Israel, vamos ler aqui rapidinho, no versículo 1, Deuteronômio 8, 1, Deus diz assim, tenha cuidado de obedecer toda a lei que eu hoje lhes ordeno. Olha o que ele fala, para que vocês vivam, multipliquem-se, Deuteronômio 8, versículo 1, e tomem posse da terra que o Senhor prometeu com juramento aos seus antepassados. Aí diz assim, lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante estes 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Quer dizer, Deus levou o povo para o deserto para ver a intenção do coração deles, se eles iriam obedecer ou não os seus mandamentos. Então, às vezes a gente passa por um deserto e Deus permite isso só para ver a intenção do nosso coração. Só para a gente ver o que está dentro da gente, a gente mesmo. Aí ele segue dizendo aqui assim, olha. Versículo 3. Assim ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com o maná, que nem vocês, nem seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Às vezes eu ia e dava tudo, e falava assim, nossa, eu vou ficar sem nada, como que eu vou embora? E amanhã? O que vai ser o dia de amanhã? Ficava sem nada. Mas Deus sempre
proveía. Não deixava faltar. Não deixava. Aí ele fala assim no versículo 4, olha, as roupas de vocês não se gastaram, os seus pés não incharam durante esses 40 anos. Saibam, pois, em seu coração que assim como um homem disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor, seu Deus, os disciplina. Assim como um homem disciplina o seu filho, Deus faz da mesma forma. Obedeça os mandamentos do Senhor, seu Deus, andando em seus caminhos e dele tendo temor, pois o Senhor, seu Deus, os está levando a uma boa terra cheia de riachos, tanques de águas, de fontes que jorram nos vales e nas colinas, terra de trigo e cevada, videiras e figueiras, romanzeiras, azeite de oliva e mel, terra onde não faltará pão e onde não terão falta de nada, terra aonde as rochas têm ferro, onde vocês poderão extrair cobre das colinas. Aí no versículo 10, ele fala da ingratidão. Ele diz assim, ó, depois que tiverem comido até ficarem satisfeitos, louvem o Senhor seu Deus pela boa terra que lhes deu. Tenham cuidado de não se esquecer do Senhor, o seu Deus, deixando de obedecer os seus mandamentos, as suas ordenanças e os seus decretos que hoje lhes ordeno. Não aconteça que depois de terem comido até ficarem satisfeitos e terem construído boas casas e nelas morado, e de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata, o seu ouro e todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso e você esqueça do Senhor seu Deus, que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Olha, tem muita gente assim. Olha aqui para mim, você que está em casa. Tem muita gente que chegou na igreja, como diz o ditado, parecendo um pano de chão, um trapo rasgado, sujo, cheio de doença, chorando, pensando na morte. Teve gente que chegou na igreja com a sua vida em frangalhos. E Deus foi abençoando, Deus o abençoou, e ele deu as costas para Deus. Prosperou, conseguiu emprego, casa, teve gente que conseguiu um cônjuge dentro da igreja, a vida se estabeleceu dentro da igreja, e hoje está lá no mundo, está lá fora. Tem até aqueles que dizem assim, mas eu consegui com a força do meu braço, eu consegui porque eu trabalhei, eu tenho esse carro aqui porque eu ralei muito, eu tenho essa empresa aqui porque eu ralei muito, eu trabalhei muito. Eu tenho essa casa aqui boa, bonita, porque eu ralei, eu trabalhei demais. Tudo vem das mãos de Deus. Tudo. Aí ele fala aqui assim para a gente terminar. Ele fala para o povo de Israel, não esqueça de onde vocês vieram. Eu provei vocês lá no deserto, para ver a intenção dos seus corações. Vocês vão ter tudo, vocês vão ter ouro, vocês vão ter prata, vocês vão ter casa, vocês vão ter rebanho, vocês vão ter tudo. Mas cuidado, ele fala. Aí no versículo 17, para a gente adiantar e terminar, ele diz assim, ó, não digam, pois, em seu coração, a minha capacidade, é o que eu dizia, e a força das minhas mãos ajuntaram para mim todas estas riquezas. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Tudo que eu tenho hoje, eu dou graças a Deus. Se não fosse Deus, não era nem para mim estar aqui nesse altar hoje, agora. Eu estou pela misericórdia de Deus. Tudo que eu conquistei, tudo que eu tenho, seja material, seja um bem sentimental, tudo que foi Deus que me deu. Quando eu entrei, eu não tinha nada.
ou eu tinha muito pouco quando eu fui para a igreja, quase nada. Tinha mais para nada do que muito pouco. E o que Deus tem me dado, eu só tenho que agradecer. Não foi com a força do meu braço. Foi Deus. E o que você tem, seja muito, seja pouco, foi Deus que permitiu você ter. E para fechar, ele diz assim, né? Mas lembre-se do Senhor seu Deus, pois é Ele quem lhes dá capacidade, olha só, é Deus que te dá capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Aí ele fala de novo, mais uma vez, ó, mas se vocês esquecerem do Senhor, o seu Deus, e seguirem outros deuses, prestando-lhes culto e curvando-se diante deles, asseguro-lhes, hoje vocês serão destruídos. Por não obedecerem ao Senhor seu Deus, vocês serão destruídos, como foram as outras nações que o Senhor destruiu perante vocês. Quer dizer, essa palavra, Deus está falando para o povo de Israel. Mas nós podemos trazer essa palavra para o dia de hoje. Quantas mães que estão sofrendo hoje, por causa que o seu filho não foi obediente. Meu filho, não faça isso. Meu filho não anda com fulano. Minha filha não anda com fulano. Minha filha não faça isso. Minha filha não chega essa hora. Meu filho vai para a escola. Minha filha vai estudar. É ou não é verdade? Não obedeceu e hoje veio as consequências. Tem vindo as consequências. Então, se você quer ter uma vida abençoada, um dos segredos, não é o segredo, mas é um dos segredos, é você obedecer o que está escrito aqui nesse livro. É você deixar de fazer a sua vontade para fazer a vontade de Deus. Aí as bênçãos, você não vai correr atrás dela, as bênçãos virão atrás de você. As bênçãos virão atrás de você. Amém, pessoal? Se você obedecer, é dos segredos, tem outros mais. É a obediência. A obediência. Lembra de Abraão lá no Monte Moriá, quando Abraão subiu para sacrificar o seu filho Isaque? Quando ele estendeu o cutelo para imolar o garoto, o que Deus disse? Para, Abraão, porque agora eu sei que tu me amas, por quanto me obedeceste. Amém, pessoal? E Deus fez de Abraão o pai de uma grande nação. Hoje você, nós somos descendentes de Abraão pela fé. Pela fé. Porque ele foi obediente. Ele disse: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então nós somos descendentes de Abraão pela fé. Porque ele obedeceu. Toda vez que Deus falava com Abraão, ele dizia: eis-me aqui, Senhor. Abraão, vai para lá. Sim, Senhor. Abraão, saia da tua terra. Saia da tua parentela, sai da casa do teu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele nem estava vendo. Ele nem estava vendo. Sai daí, larga tudo. Larga todo mundo, sai daí que eu vou fazer de ti uma grande nação. Eu vou fazer você uma pessoa grande. E Abraão, pela fé, ele obedeceu aquela voz, que é a voz de Deus, e você viu o resultado na vida de Abraão. E até hoje Abraão é respeitado. Amém, gente? Então obedeça, ainda que seja contra a sua vontade, contra o seu eu. Veja o que está errado em você, procura você mudar, procura você ajustar a sua vida à palavra de Deus, e não ajustar a Bíblia à sua vida. Você tem que ajustar a sua vida conforme a palavra de Deus, o molde da palavra de Deus. Amém? E aí você vai ver
as bênçãos correndo atrás de você. Ele fala: vou abrir o meu céu, bom tesouro, e derramar sobre vocês bênçãos e bênçãos sem medidas. Então eu quero fazer uma oração por você. Quer mudar? Eu não sei o que você tem feito de errado. Se você tem mágoa no coração, se você tem vivido no pecado, você tem um título de crente, de cristão, do que quer que seja, tem um rótulo, né? Tem uma marca, mas a sua vida, ela não condiz com a palavra de Deus, totalmente com a palavra de Deus, e não serve. A palavra de Deus é sim, sim, não, não, o que passar disso é do diabo, ou é ou não é. Às vezes você está me assistindo aí agora, e você conhece a Bíblia melhor do que eu. Você está me assistindo aí agora, e você tem muito conhecimento bíblico. E de repente, diante das pessoas, você até procura mostrar ser alguém que você, na verdade, você não é. Mas você sabe lá no seu coração que você tem vivido errado, você tem vivido na promiscuidade, você tem vivido no adultério, você tem vivido na mentira, tem vivido no roubo, tem vivido uma vida que não condiz com a palavra de Deus. E que Deus falou com você, Deus está falando com você, o Espírito Santo está falando com você para você mudar, e a decisão é sua. Se você hoje tomar a decisão, vai vir a bênção na sua vida. Se você não se decidir, ou decidir continuar desse jeito, a sua vida vai continuar amarradinha. Você vai ser aquela pessoa que dá um passo para frente, dois para trás, dois para frente, quatro para trás. Sua vida não sai do lugar. Você está andando em círculo, como o povo de Israel, que era rebelde durante 40 anos ali, andou em círculo no deserto. Você vai estar dentro da igreja andando em círculo. Conhece uma pessoa, não dá certo. Arruma um emprego, não dá certo. Tudo que você faz, começa, não termina, dá errado. Sua vida vai ser sempre assim. Você não vai concluir nada na sua vida. Nada. Você não vai chegar numa etapa final nenhuma. Tudo você para pelo caminho. Você fica pelo caminho andando em círculos. É porque Deus quer mudar a sua vida. Deus quer mudar a sua situação. Se você quer que eu ore por você, fique de pé no seu lugar. Você que está aqui também. Coloque a mão no seu coração. Ó Pai querido e Pai amado, em nome de Jesus, o Senhor já falou ao nosso coração. O Senhor, como diz a tua palavra aqui, assim como o homem, ele disciplina o seu filho, assim o Senhor disciplina a nós também. Eu sei que o Senhor quer o nosso bem. Eu sei que o Senhor quer que sejamos abençoados. O Senhor também sabe que somos imperfeitos. O único perfeito foi Jesus. O Senhor conhece as nossas falhas. O Senhor conhece os nossos erros. O Senhor conhece, meu Pai, as nossas necessidades. O Senhor sabe tudo de nós, ó Deus. Mas o Senhor também sabe a intenção do nosso coração. Que a nossa intenção, meu Pai, não é ruim, mas é boa, é de mudar. Por isso eu oro por essa criatura que está vivendo uma vida errada, está vivendo no pecado, está vivendo no erro e quer mudar de vida, quer abraçar a fé, quer abraçar a Tua palavra. Eu oro por essa pessoa, meu Pai, que tem falhado contigo, que tem errado contigo. O Senhor sabe, ela sabe, e o Senhor hoje está falando com ela, para que ela venha se consertar, para que ela possa consertar-se contigo, meu Pai. Então fala com ela, Senhor, ouve a oração dela, ouve o clamor dela, que a partir de hoje, que a partir deste momento, essa pessoa possa mudar, essa pessoa possa mudar de rumo, possa mudar de caráter, possa mudar, meu Pai, de pensamento, de atitudes, que o Espírito Santo venha fazer uma obra na vida dela, que o Espírito Santo de fato, de verdade, venha cobri-la com o Teu Espírito, meu Pai. Eu me lembro que quando Saul foi ungido, a Bíblia diz que ele foi revestido pelo Espírito do Senhor e foi transformado em um novo homem. Então, quando o Espírito do Senhor vier sobre ela, que ela seja transformada, que ela seja totalmente modificada, seja uma nova criatura em Cristo Jesus, que ela possa nascer do Teu Espírito, meu Pai. E aí então,
a vida dela vai florescer no deserto, aonde ela estiver, seja no campo, seja na cidade, tudo que ela fizer, ela vai ser abençoada nos estudos, vai ser abençoada, meu Pai, no namoro, vai ser abençoada no trabalho, na vida profissional, vai ser abençoada em tudo, porque o Senhor está com ela, o Senhor está abrindo o céu sobre a cabeça dela, as bênçãos virão e alcançarão ela, meu Pai. Faça isso, é o que eu te peço, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, eu te abençoo. Você que está em casa aí doente agora, seja curado. Você que está aí, meu amigo, mandou o seu nome para um familiar que está doente. O Senhor começa agora. Se você se consertou, você pode orar por ele, que o Senhor vai ouvir a sua oração e ele vai ser abençoado. E você vai dar o testemunho aqui. Pode ter certeza, você a partir de agora é uma nova criatura. Você pode clamar por ele, porque Deus vai abrir o céu e vai ouvir a tua oração. O céu já não está mais fechado para você como um bronze. O céu se abriu. Você pode orar e dizer: Deus, me cura agora. Me liberta desse mal, me liberta dessa maldição. Fala: meu Deus, me liberta do desemprego, das dívidas, da depressão, do desejo de morte, do desejo pecaminoso. Liberta esta pessoa, Senhor, agora, que tem pensamentos negativos, que tem pensamentos de morte, que tem pensamentos de adultério, de pecado, de prostituição. Liberta ela agora, seja livre agora desta maldição. Seja uma maldição lançada, seja uma maldição hereditária, seja uma maldição proferida, seja livre. Em nome de Jesus, essa maldição é quebrada. Cai por terra agora todo mal, em nome de Jesus. E eu te digo: Satanás, sai desta vida, sai desta casa, sai desta empresa, sai dos caminhos dela, sai da vida dela. Aonde você está, Satanás, o Senhor te repreende. O Senhor te repreende agora, força do mal. Sai desta vida, sai dos caminhos dela, sai dos caminhos dela, sai da casa dela, sai do trabalho, sai do corpo dela, em nome de Jesus. E não volte nunca mais. Levante as suas mãos e agradeça a Deus. Faça como Jesus, como a gente falou outro dia. Eu te agradeço porque o Senhor sempre ouve a minha oração. Eu creio na vitória, eu creio na bênção, meu Pai. Eu creio na cura, eu creio na libertação desse rapaz, desse marido. Eu creio na libertação desse jovem. Eu creio que o Senhor vai fazer uma obra na vida desse filho, dessa filha, dessa esposa, deste marido. Eu creio, meu Pai, eu creio em nome de Jesus. E que eles vão estar conosco aqui, para que o teu nome seja glorificado, seja abençoado, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Olha, se você tem alguma dúvida, precisa de orientação, procure a nós pastores, pastor Cleverson, pastor Catita, até eu posso ajudar você. Pode sentar, gente. Marque, chegue um dia mais cedo, para a gente orientar, tirar qualquer dúvida. Às vezes você ouve a palavra de Deus, mas quando a gente conversa tete a tete, é muito melhor. Mas esteja disposto a ouvir e disposto a obedecer. Às vezes o que nós temos para falar para você não é muito do seu agrado, mas é para te abençoar. É para abençoar a sua vida. Então, vem, marca com o pastor um dia para falar, conversar. Se tem um problema, quebra o seu orgulho. Seja humilde, para Deus abençoar a sua vida. Para você ir mais para frente. De repente era para você estar mais lá na frente, e você não está por causa de alguma coisa errada na sua vida, que você não corrigiu. Tá bom? Nós vamos agora honrar a Deus. Eu vou orar ali pelo banner. Aí na página da igreja, em cima, tem o número da conta. Eu não vou dar porque já tem no topo da página, está no topo da página, você que está assistindo no Facebook, aí já tem todos os dados da conta para você fazer a sua transferência, o seu depósito. A Bíblia fala no Salmo, acho que é Salmo 62, eu estava lendo agora quando eu cheguei aqui na igreja, 62, deixa eu ver.
62, 10. A Bíblia diz assim, olha que bacana, do 10 ao 12, diz assim, depois você lê em casa, 62, 10. Não confie na extorsão, nem ponha a esperança em bens roubados. Se as suas riquezas aumentam, não ponha nelas o coração. Uma vez Deus falou, 2 vezes eu ouvi, que o poder pertence a Deus. Contigo também, Senhor, está a fidelidade. Você pode ser infiel a Deus, ser infiel na sua oferta, ser infiel no seu dízimo, mas Deus jamais deixará de ser fiel. Deus, Ele é fiel. Às vezes o homem é infiel. O homem é infiel, mas Deus, Ele é fiel. Diz aqui, contigo também, Senhor, está a fidelidade. É certo, olha só, é certo que retribuirás a cada um conforme o seu procedimento. Deus vai retribuir a cada um conforme o seu procedimento. Jesus disse que é dando, é plantando que se colhe. Se você, meu amigo, você quer colher, você tem que plantar. Você tem que plantar. Não adianta, você tem a semente. Se você não lançar ela na terra, você não vai colher. Eu tenho um jardinzinho lá no meu estacionamento, e um senhor foi lá e me deu 2 bolsinhas de sementezinha assim, ó, para plantar, de cebolinha e de salsa. Aí ficou lá na minha mesa uns par de dias eu olhando para ela. E todo dia de manhã eu chego, eu vou lá e rego. Está crescendo. Falei, sabe de uma coisa? Vou plantar logo isso daqui. Vou plantar logo. Está aí. Aqui ela não vai crescer. Mas se eu colocar ela ali na terra, ela vai crescer. Aí fui lá, abri um buraco, joguei tudo na terra lá. Todo dia eu vou lá de manhã e jogo água. Todo dia eu chego, primeira coisa a fazer, jogo água. Começou a crescer. Se eu não tivesse plantado, estava lá em cima da minha mesa até hoje, dentro do saquinho. E assim também é a oferta. Você tem que aprender a plantar para você colher. Deus não está vendo o valor da sua oferta, da sua doação. Deus está vendo o valor do seu coração. Amém? Então você que é ofertante, fique de pé, você que vai fazer sua oferta, pegue na sua mão. Você que está em casa, quando terminar o culto, está lá no topo da página. Tem todos os dados lá no topo da página. Você pega, faz um TED, faz a sua transferência. Assim que você fizer a transferência, embaixo, tem para você compartilhar. Aí você pega o comprovante e manda para o pastor Cleverson, no WhatsApp privado dele, não manda em grupo não, privado, para o pastor seu comprovante que você fez a sua oferta, fez a sua doação, para ter o controle na igreja, também para a gente orar por você, tá bom? Ó Deus e Pai querido e amado, abençoa todos os dizimistas, os ofertantes, as pessoas que têm o nome ali naquele banner, que todos os meses têm contribuído como coluna desta casa. O Senhor não deixe faltar nada, como diz aqui a tua palavra, que o Senhor retribua cada um segundo o seu procedimento. Então prospera, abençoa, multiplica, Senhor. Abençoa a vida do teu povo, abençoa os dizimistas, os ofertantes, a pessoa que a partir de hoje vai ser dizimista, vai ser ofertante, que o Senhor venha abençoá-la, não deixe faltar nada na vida dela, Senhor. Muito pelo contrário, que ela tenha abundância no nome do Senhor Jesus. Eu abençoo a toda a tua igreja, em todo o mundo, que haja fartura e abundância para os teus filhos, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Isso, o obreiro vai passar aí, você coloca aí a sua oferta. Pode sentar, gente. Lembrando que, assim que terminar aqui o culto, você faça a sua doação, igual eu expliquei para você, na conta da igreja, está aí os dados, e aí você compartilha o comprovante com o pastor, para a igreja ter o controle que você, de fato, fez o seu depósito. Tá ok? Domingo, 7 horas da noite, nós vamos estar aqui, não é isso, pastor? 7 horas da noite. Você que não está podendo vir, tá conosco presencialmente, assista online. Não deixe
Não deixe de assistir. Se você pode vir, domingo, 7 horas, domingo agora é Santa Ceia, não é isso, pastor? Santa Ceia. Seria até bom que você viesse, fazer um esforço. Nós estamos tomando todos os cuidados que se exige. Tem álcool em gel na porta da igreja, as pessoas estão aqui, estão de máscara, toda higienização, as cadeiras têm um distanciamento de mais de 1,5 metro, uma da outra, tem a galeria lá em cima. Se você puder vir domingo, meu amigo, venha, porque você assistindo em casa é uma coisa, mas se você puder vir e participar conosco do corpo e do sangue de Jesus, venha. Se caso você, pastor, eu sou uma pessoa de risco, eu tenho um problema de saúde, eu não posso ir de fato de verdade, então prepara aí na sua casa já prepare um pedacinho de pão e um pouquinho de suco de uva. Se você não tiver suco de uva, vai no mercado, manda comprar lá uma garrafinha do suco suco de uva, manda comprar um pão, como é que chama? Pão sovado, né? Um pão, compra um pão, deixa lá guardado, para você participar da Santa Ceia em casa, tá certo? Mas não deixe, se você puder vir, venha, meu amigo, venha, marque presença, porque é mais importante. Você, a igreja, não adianta, você está assistindo em casa, é televisão, é o cachorro que late, é a campainha que toca, é o celular, é alguma coisa, sempre tira a sua atenção, não adianta. Você assiste culto em casa, sempre alguma coisa tira a sua atenção. O aproveitamento não é igual na igreja. É bom você vir para a igreja. Aqui na igreja existe um ambiente de fé, um clima de fé dentro da igreja. Então, se você puder vir, faz um esforço, faz um sacrifício, venha, você não vai se arrepender. 7 horas da noite, chegue antes das 7 horas, tá ok? Fiquem todos de pé, vamos fazer a oração final. Feche os olhos todos. Pai querido e Pai amado, te rendamos graças, te agradecemos por mais um dia, Senhor, na tua presença. Te agradecemos pelas lutas que o Senhor tem nos dado, pelas bênçãos que o Senhor também tem nos dado. Te agradecemos por tudo, meu Pai, pela família. Te agradecemos por esta igreja. Te agradecemos pelo pastor Cleverson, pela irmã Andréia, pastor Catita, dona Nice, por todos que têm orado pela tua igreja, meu Pai. Te agradecemos, meu Deus, pelo grupo de louvor, por aqueles que tocam, têm dado a sua vida para te louvar aqui no altar, tocando instrumentos, cantando, louvando. Que o Senhor possa aumentar, multiplicar a tua obra, meu Pai, fazê-la crescer. Leva o teu povo em paz, em segurança, debaixo das tuas asas, assim como o Senhor nos trouxe protegidos, leva o teu povo também protegido. Guarda eles, livra eles de todo mal, livra de acidente, livra de bala perdida, de assalto, de furto, de violência, de acidente, de tudo que não presta, do homem sanguinário. Guarda a nossa vida, meu Pai. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e que Ele faça resplandecer sobre ti a luz do seu rosto, e que Ele te dê a paz hoje, amanhã e para todo sempre. Quem crê, diga amém, e graças a Deus. Deus abençoe vocês, fique com Deus. Até a semana que vem, e domingo, 7 horas da noite.